Olá pessoal, beleza? O papo de hoje é como se preparar para Enem vestibular resolvendo provas. Será que basta pegar a prova, botar na bancada e sair resolvendo, corrigir e acabou? Olha que não, hein? Bom, primeiro, se não está inscrito no canal, te inscreve aí, curtindo o vídeo, dá um like e compartilha com teus amigos que estão nessa de Enem vestibular contigo. Pessoal, quando a gente vai fazer provas para se preparar para Enem vestibular, enquanto tu conversa com pessoas que já fizeram prova de residência médica, prova concurso público, na área jurídica principalmente, e até Enem vestibular, tem muita dica, mas entre as dicas quase sempre vem a mesma. Cara, tem que resolver prova. Bom, eu estou aqui hoje para conversar contigo como esse trabalho que envolve resolução de prova vai te ajudar a se preparar de maneira legal para o Enem e para os vestibulares. Primeiro ponto, escolher os objetivos. A gente tem que ter os nossos alvos muito bem definidos. Eu vou fazer só o Enem, eu vou fazer Enem, eu vou fazer federal, eu vou fazer alguma particular. E qual é o grau de importância, qual é o grau de prioridade que aquele vestibular tem para mim? Bom, a gente parte do princípio que muito provavelmente o Enem ele seja para ti o grau de prioridade número 1. Mas depois dele podem existir outro ou outros graus de prioridade. Então eu preciso, em primeiro lugar, que tu elenque essas prioridades. Outro ponto importante que nesse momento nós não temos, então esse ano em especial a gente vai ter que trabalhar de maneira um pouquinho diferente com isso, que são as datas de prova. Porque se eu tenho as datas de prova, eu consigo saber quanto tempo eu tenho até aquela prova e quanto tempo eu tenho para demandar as minhas resoluções. Então nesse momento eu ainda não sei, então nós temos que criar algumas datas fake, vamos chamar assim. Por exemplo, Enem. Nós vamos fazer de conta, nesse momento, que quem ganhou a enquete e depois o MEC respaldou foi janeiro. Tá legal? Até porque a enquete, né, a gente já sabe, a gente fez até uma live no Insta com isso, a enquete não significa que a data vai ser o resultado da enquete, né? Está escrito no próprio site do INEP que a pesquisa, que a enquete serve para apoiar o MEC numa decisão, e o INEP, né? Mas a gente vai criar aqui uma deadline, né, uma linha imaginária. Vamos imaginar que o Enem vai ser em janeiro. E a galera do Rio Grande do Sul, que faz muito vestibular da URGS, vamos imaginar que o vestibular da URGS também vai ser em janeiro. A PUC do Rio Grande do Sul já anunciou sua prova para novembro, só não deu o dia ainda, está esperando confirmação de datas de eleição. Então, como para a galera do Rio Grande do Sul, geralmente esses são os três principais objetivos, nós vamos trabalhar com eles. Então a gente está imaginando, supondo, porque a gente precisa disso, de URGS e Enem em janeiro. Ah, mas Alex, aí daqui a 2 semanas vai vir o Enem e vai ser em maio. Legal. Aí mudou a nossa deadline, mudou nosso limite, nós vamos ter mais tempo para resolver prova e o nosso planejamento vai ser refeito. Mas nesse momento, para a gente conversar, eu estou imaginando que o Enem e a URGS são em janeiro e que a PUC vai ser em novembro. A partir daí, a gente tem que ter sempre no nosso plano de estudos o dia e a faixa de horário onde eu vou resolver prova. Eu sempre aconselho os alunos a resolverem as provas domingo à tarde, que é exatamente quando o Enem se realiza. Isso deixa o aluno ao longo do ano já acostumado a trabalhar em resolução de prova nesse momento desse dia, e o que é bastante importante no dia em que o Enem chegar. O cara já tem um hábito de no domingo de tarde ir lá e fazer prova. Eu acho isso bastante importante, tá? Então domingo de tarde, tranquilo. Quantas provas eu vou fazer? Bom, agora nós entramos num segundo ponto. O primeiro ponto é escolher os nossos alvos, né? Foram escolhidos. Segundo ponto, quais provas eu vou fazer? Bom, vamos falar de Enem. Prova do Enem é uma prova que não mantém perfil. Se tu for olhar o Enem de 2013, por exemplo, até 2019, tu vai ver uma mudança de perfil muito frequente acontecendo. Vamos falar da prova de Física. A prova de Física é uma prova que em 2019 foi bem diferente das edições anteriores. Então, no meu ponto de vista, o cara se orgulhar de ter feito todas as provas do Enem desde 2009 não é uma coisa muito esperta. Porque ele vai estar treinando contra um adversário que não vai jogar como o adversário de hoje, que é o Enem 2020, vai jogar. Na minha opinião, o cara tem que retroceder assim, ó, 2019... 2018, 2017 e no máximo até 2016, podendo fazer a primeira aplicação, PPL e terceira aplicação quando acontecer. Aí existe uma reclamação.
Alex, no cursinho, nos livros que eu pego, nas videoaulas que eu faço, eu já sei de cor as respostas das questões do Enem. E aí eu não vejo sendo muito produtivo eu ficar fazendo a prova de novo. Eu tenho uma saída para ti. Pega as provas da Unesp, tá? Tu pode entrar em vários sites aí do Brasil que disponibilizam as provas da Unesp e também, aí vem a surpresa, tem um Google Drive aqui na descrição do vídeo, free para vocês, público, onde eu tenho várias pastinhas com provas de Enem, provas de URGS, provas de Unesp, para vocês poderem acessar essas provas sem ficar perdendo muito tempo de procurar. É só chegar na descrição do vídeo que a pastinha está aqui. Clica e tu já entra nela direto. Pô, barbada isso, hein? As provas da Unesp são provas que há muitos anos são semelhantes à ideia que o Enem trabalha, as competências e habilidades. E são 90 questões, onde tu tem nas 90 questões as 4 áreas do Enem. Então tu poderia, num domingo à tarde, resolver as 90 questões e passar pelas 4 áreas do Enem. E com questões que muito provavelmente tu nunca viu na tua vida. Então aquela ideia, aquela preocupação, vou pegar uma questão que eu já vi, que eu conheço o gabarito. Pegando as provas da Unesp, isso não vai rolar, isso não vai acontecer. Então é uma dica. Prova da URGS, cara, bom, literatura, complicado, muda a leitura obrigatória, tem que observar bem isso aí. Redação, nem do Enem nem da URGS. Redação, segue fazendo o teu trabalho com o teu professor, 1 a 2 redações semanais, e não deixa de fazer isso, hein, galera? Porque a redação, ela é determinante na tua nota final. Então, prova da URGS, não vou fazer redação, vou tomar cuidado com literatura por causa das leituras obrigatórias, e na minha opinião, a prova da URGS a gente tem 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, eu também não iria para trás de 2016. Tá? Eu até coloquei 2015, 2014 nessa pastinha do Drive, mas eu acho assim, 16 está mais do que bom, e vai trabalhando de maneira progressiva, começa agora com 2016 e termina lá em 2020, ok? Prova da URGS então não cairia muito. Prova da PUC, aqui está o problema maior. A PUC fez 2 alterações no vestibular dela, tá? A primeira alteração ocorreu há 3 anos atrás, onde ela tentou fazer uma interdisciplinaridade entre Química, Biologia, Física e Matemática. Não ficou legal, a PUC mesmo viu isso, e mudou para a prova de 2021, isso aí. 2019, a PUC nos comunicou, e 2021 a prova já foi mais parecida com o Enem, pegando uma prova com Física, Biologia e Química, outra prova com Humanas, aí tinha Matemática isolado, Português isolado. E o estilo de questão também deu uma mudada. Então a prova da PUC é uma prova que, tá, tudo bem, tu vai fazer 2021, mas se tu for para 2019 e 2018 eu em física já vejo, por exemplo, uma diferença no padrão de questão, e eu acho que não vale a pena, entendeu? Eu acho que a PUC, tu tá pelas questões que tu faz em aula com teus professores, e as próprias questões de URGS e Enem vão terminar te treinando. Então a PUC eu não faria a prova que não é de 2021, é a única prova que eu resolveria. Então já sabemos aí qual é a faixa de anos que a gente vai trabalhar de cada prova. Bom, vamos em frente. Alex, tudo bem, mas aí lá no início do vídeo tu perguntou, será que é só botar a prova da bancada, resolver e já era? Não, não é isso. O mais importante de um simulado, ou o mais importante de uma prova, é o pós. Então o que acontece? O cara tem que fazer o levantamento. Ele tem que partir do princípio que quando ele resolveu uma prova em junho, ele ainda não viu todas as matérias do ano. Como o conteúdo dele não está no HD e nem em cloud, ele não vai conseguir acessar quando ele quiser, é questão de memória. Nada impede que ele pegue uma questão de matemática, de geometria analítica, que ele não viu esse ano ainda com o professor dele, e ele não lembra. Eu não lembro a questão de equação de reta, não lembro a questão de coeficiente angular, tá? Tenho dúvida ali em questão de circunferência. Cara, eu não lembro direito disso. Então, quando ele estiver fazendo uma prova e pegar uma questão que ele sabe que aquele conteúdo ele não viu ainda e não lembra, ele precisa imediatamente marcar na prova que aquilo ali, não lembro, ou fazer algum símbolo, para que a correção contemple isso. Porque o grande erro dos caras é fazer uma prova para se preparar para Enem vestibular, contar os acertos, corrigir e jogar a prova num canto. Cara, se é para fazer isso, tu está perdendo o teu tempo. Sério, não estou brincando, tu está perdendo o teu tempo. O mais importante da prova é o pós. E no pós, eu preciso saber necessariamente
quais questões eu ainda não trabalhei, quais matérias eu ainda não trabalhei. Então, na tua prova, tu tem que marcar, cara, olha assim, aqui a botânica eu não vi ainda. Então, faz uma marquinha, não vi. Outra coisa, se tu chutar alguma questão, tu tem que marcar, chutei. Se tu for fazer uma questão e fizer em dúvida, tu bota do ladinho, fiquei em dúvida. Porque aí quando tu for corrigir a prova, tu vai avaliar, acertei ou errei. Cara, eu errei uma questão que eu fiquei em dúvida. Onde é que está essa dúvida? Ah, essa dúvida está em gráfico de movimento. Cara, é um ponto que eu tenho que revisar. Tu acaba de diagnosticar um ponto de revisão. Ah, eu errei aquela questão de botânica, mas eu já achei que ia errar mesmo, porque eu anotei ali que eu não vi essa matéria ainda, eu não lembro direito. Então, não é o número de acertos. Cara, o número de acertos, eu acho que tu não... Cara, na boa, acho que não vale nem contar. Não vale nem contar. Porque tu está resolvendo a prova para conhecer como a mecânica da prova funciona. Para conhecer o tempo por questão. E até para identificar falhas, porque se tu já trabalhou, por exemplo, em química orgânica e errou uma questão de orgânica, tu vai ter que identificar que erro foi esse e fazer uma revisão disso. Então, a resolução de prova ela é muito um diagnóstico. Quando é que a resolução de prova ela passa a ter esse poder de não, agora nós vamos entrar em campo e fazer um treinamento de verdade, depois que a matéria acabar, lá por outubro. Por isso que eu te disse para ir de forma progressiva. Porque aí, tipo assim, as 2 últimas provas da URGS, ou então os 2 últimos ENEMs, tu vai fazer já tendo toda a matéria. E aí a possibilidade de tu estar resolvendo uma questão e dizer assim, ah, mas eu não lembro dela. Cara, essa possibilidade diminui muito, diminui muito. A chance cai muito disso acontecer. Então, por isso que as provas mais recentes têm que ser deixadas para o final do ano, para quando o conteúdo já estiver todo dado. Nesse momento, tem que identificar o que tu não viu, o que tu esqueceu. E usar planilha no Drive, que o link está na descrição do vídeo, tem as planilhas que eu uso com os meus alunos, que eu estou compartilhando contigo. E essas planilhas tem uma para Enem, uma para URGS e outra para vestibular de particular. Lá, tu tem a resposta que tu colocou, o gabarito. Tu tem o AA, que é o acerto ao acaso, o chute. Tu tem o AC, que é o acerto consciente. Acertei fazendo, yeah! Aí tu vai ter o erro por falta de atenção e o erro por falta de conteúdo. Tudo que for acerto ao acaso e erro por falta de conteúdo, tem que estudar. E tem ali um campinho para tu marcar qual é a matéria que é aquilo ali. Aí, gráfico de movimento. Cara, são ligações. É meiose e mitose, tá? Cara, outra coisa importante. O que tu acertou consciente ou que tu errou por falta de atenção, não é conteúdo a revisar. Então a gente viu 3 etapas. Definir os alvos, tudo bem? Escolher que provas que a gente vai fazer e poder distribuir bem essas provas, ok? E poder analisar a planilha para conseguir tirar um proveito maior disso. Galera, precisando de uma ajuda, querendo uma força, querendo discutir alguma coisa sobre resolução de prova, manda mensagem para a gente aí, deixa nos comentários que a gente vai estar te respondendo, vai estar te ajudando. Agora, dá uma clicada ali nas planilhas, tá? E dá uma olhada no material que eu disponibilizei para ti. Não esquece, curte o nosso vídeo, te inscreve no canal e compartilha com quem está encarando o Enem vestibular contigo. Até a próxima, forte abraço.